Muito bem, pessoal. Nesse vídeo eu quero refletir juntamente com vocês sobre a carta de Jesus à igreja de Éfeso, conforme o registro de Apocalipse 2, versículos 1 a 7. Nós que defendemos o preterismo parcial, muitas vezes somos acusados de tornar o livro de Apocalipse totalmente irrelevante para a atualidade do século XXI. Essa é uma acusação que não tem nenhum fundamento e nenhuma coerência. Embora nós acreditemos de fato que a maioria das profecias de Apocalipse se cumpriu no século I na geração apostólica, isso não significa que o Apocalipse perdeu a relevância para a atualidade. Muito pelo contrário. O Apocalipse continua sendo relevante, continua sendo um livro atual, embora tenha sido escrito há vários séculos. O ponto é que as profecias de Apocalipse que já se cumpriram não vão se cumprir de novo. Não existe duplo cumprimento profético em Apocalipse, tá bom? Então, nós extraímos as lições espirituais, os princípios eternos da palavra de Deus e aplicamos na realidade contemporânea. Mas em nenhum momento nós ensinamos que as profecias que se cumpriram naquela geração vão se cumprir novamente, porque isso não vai acontecer. Então eu quero refletir com vocês sobre Apocalipse 2, 1 a 7, e o título que eu trouxe para essa reflexão é Reacendendo a Chama do Primeiro Amor. Vamos ler primeiro o texto bíblico de Apocalipse e depois vamos refletir expositivamente em cada versículo. O texto diz: Escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Deixa eu só ativar uma função aqui. Joia. Versículo 2. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti, e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quero iniciar essa reflexão fazendo uma pergunta para você. Se Jesus fosse escrever uma carta falando a respeito da tua vida cristã, a respeito da tua caminhada, da tua jornada com Deus, o que será que Cristo diria a respeito de você? Ou então, o que ele diria a respeito da igreja em que você congrega? Qual seria a avaliação de Jesus acerca da sua igreja? Outra pergunta. Quais são as qualidades, quais são as virtudes que agrada o coração de Jesus? Quais são as qualidades que ele pode enxergar, que ele pode ver em nossa vida ou em nossa igreja local e se agradar? O que realmente agrada a Cristo? Mais uma pergunta. Como que nós podemos identificar os falsos mestres, os falsos ensinos e as heresias que tentam se infiltrar na igreja de maneira sorrateira, de maneira sutil, ou ainda que tenta se infiltrar de maneira sorrateira em nossa vida pessoal, em nossa vida particular? Então essas questões que eu levantei aqui são respondidas nesse texto que nós acabamos de ler. Antes de expor os versículos, é importante dizer que Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, o mesmo autor que escreveu o 4º evangelho e as 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª carta do apóstolo João. É o mesmo autor que escreveu aqui Apocalipse. Apocalipse foi escrito antes do ano 70, em meados do ano 66,
ano 65 depois de Cristo, foi escrito antes da queda de Jerusalém. O capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse aborda 7 igrejas que ficavam em 7 cidades da Ásia Menor. É importante afirmar aqui, pessoal, que essas 7 igrejas eram igrejas reais, eram igrejas históricas, igrejas que de fato existiram no passado. Os irmãos que faziam parte dessas igrejas estavam enfrentando dificuldades das mais diversas. Jesus tece elogios e também críticas a essas igrejas, mostrando o pecado delas, mostrando qual o caminho que elas deveriam trilhar a fim de obterem a restauração daquela situação. Enfim, eram igrejas reais, igrejas de verdade. E João se identifica com o sofrimento desses irmãos. Tanto é que lá no capítulo 1, versículo 9, ele afirma exatamente isso. Eu, João, companheiro vosso, na tribulação, etc, etc. Mostrando que essas pessoas, esses membros, esses irmãos, eram pessoas de verdade que estavam enfrentando situações complexas, desafiadoras, difíceis demais, e João se identifica com o sofrimento deles. João, quando escreve Apocalipse, se encontrava exilado, preso na ilha chamada Patmos, que ficava dentro do Império Romano do passado. Olhando para esse texto, pessoal, nós podemos identificar pelo menos 6 lições para a nossa vida cristã e também para a vida eclesiástica. 6 lições importantes nós encontramos nessa pequena porção de Apocalipse 2. A primeira lição que nós encontramos é que as igrejas que agradam a Jesus são perseverantes em seguir a doutrina apostólica. No versículo 2 e no versículo 3, o Senhor Jesus elogia a igreja de Éfeso por conta da postura doutrinária dessa igreja. O texto vai mostrar para nós que eles não aceitaram aquilo que os falsos apóstolos queriam impor sobre a igreja. Ao invés disso, ao invés de engolir tudo o que eles ensinavam, eles foram colocados à prova pela própria igreja. E quando esses falsos apóstolos foram colocados à prova, o resultado foi que descobriu-se que eles eram mentirosos, eram falsos apóstolos. E só é possível a gente conhecer o que é verdadeiro, ou melhor, só é possível a gente conhecer o que é falso se nós conhecermos aquilo que é verdadeiro. Então, os irmãos da igreja de Éfeso conseguiram identificar os falsos apóstolos porque eles conheciam os verdadeiros apóstolos do Senhor Jesus. E quando eu falo de doutrina apostólica, eu me refiro ao quê, especificamente? Talvez algumas pessoas digam assim, ok, Fabrício, a igreja que agrada a Jesus é aquela que persevera na doutrina apostólica. Mas o que é a doutrina apostólica? Qual é o conteúdo que compõe a doutrina apostólica? Bem, a doutrina apostólica é o ensino e a prática que os apóstolos de Jesus nos entregaram, ok? Então, só para a gente pensar um pouquinho a respeito do que é a doutrina apostólica, eu quero mencionar alguns pontos doutrinários importantes aqui. Lembrando que não são os únicos pontos da doutrina apostólica, mas de fato são pontos centrais, pontos essenciais que não podem ser negligenciados, não podem ser negociados. O primeiro é a Santíssima Trindade. Os apóstolos de Jesus nos ensinaram claramente que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas distintas. Significa que o Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai nem o Filho. São 3 pessoas diferentes, pessoas distintas. Mas apesar disso, embora sejam pessoas distintas, a essência e a natureza de cada uma dessas pessoas é igual. Ou seja, vamos pensar no atributo da eternidade. Isso significa que o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. Pense no atributo da misericórdia. O Pai é misericordioso, o Filho é misericordioso e o Espírito Santo é misericordioso. Então perceba,
três pessoas distintas que possuem a mesma natureza, a mesma essência, um único Deus, Santíssima Trindade. E o ensino da Trindade se vê claramente por todo o Novo Testamento, assim como em passagens do Antigo Testamento. Mas como nós estamos falando da doutrina apostólica, então aqui de maneira específica e particular, eu estou me referindo ao ensino do Novo Testamento. Então a doutrina apostólica ensina a Santíssima Trindade, a doutrina da Santíssima Trindade. Um outro ponto fundamental que compõe a doutrina apostólica é a pessoa de Jesus Cristo. Nós cremos que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, ou verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Porém, Jesus não é pecador, ele não possui pecado algum. Ele é homem, mas não é um homem pecador como nós. Então, nós afirmamos que Cristo é uma pessoa que possui duas naturezas distintas, ok? Uma natureza não se mistura com a outra. São naturezas distintas. E Jesus não é 50% divino e 50% humano. E somando esses valores, nós temos o 100% Jesus. Não. Jesus é verdadeiramente, plenamente Deus e verdadeiro e plenamente homem. As naturezas não se misturam, não se fundem uma na outra e também não são duas pessoas. O Cristo divino e o Cristo humano. Não. É uma pessoa que possui duas naturezas distintas. Essa é a cristologia ensinada no Novo Testamento pelos apóstolos de Cristo. E isso compõe também a doutrina apostólica, ok? Um outro ponto que nós podemos mencionar aqui. A própria palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é não apenas um livro escrito há vários séculos, não. A Bíblia é a revelação especial do Senhor. A Bíblia é a palavra viva do Deus vivo, poderosa, totalmente isenta de erros, autoritativa, regra de fé, infalível, inspirada pelo Espírito Santo, que levantou homens para escrever exatamente aquilo que Deus queria que fosse escrito e registrado. Então a Bíblia não pode falhar. As profecias bíblicas não podem cair por terra. Elas vão se cumprir, aquelas que ainda faltam se cumprir. E aquelas que se cumpriram, deixou evidente que Deus é aquele que leva a sua palavra adiante, é aquele que faz cumprir a sua palavra. Então o cumprimento de profecias revela isso a respeito da palavra e a respeito do Deus da palavra, que ele é totalmente poderoso e totalmente fiel para fazer cumprir aquilo que ele disse, aquilo que ele anunciou por meio dos seus servos. Então, nós como cristãos acreditamos na suficiência das Escrituras. A Bíblia é verdadeira e totalmente inerrante, não apenas em matéria de fé, não apenas aquilo que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, mas ela é totalmente inerrante em todos os assuntos abordados e falados. Isso também, pessoal, compõe a doutrina apostólica, ok? Outro ponto importantíssimo, salvação. A salvação é somente pela graça e somente pela fé. Deus não exige de nós nenhuma boa obra para nos recompensar com a salvação. Deus não faz uma moeda de troca, dizendo assim, olha, pratique a caridade que eu te darei o perdão dos pecados. Não. A salvação é pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, como disse Paulo em Efésios, capítulo 2. Então, isso compõe a doutrina apostólica. A salvação não se dá através de uma mistura de fé mais obras. E não se dá também exclusivamente pelas obras. Não. A salvação se dá exclusivamente pela fé no Senhor Jesus. É graça, é dom de Deus, ok? As obras, elas acompanham a justificação no sentido de ser o resultado da salvação. As obras, as boas obras que nós praticamos, são os efeitos da salvação, os frutos da nova criatura, ok? Mas a justificação em si, a justificação propriamente dita, é somente pela fé.
Deus nos declara justos somente pela fé. A salvação é um dom de Deus. O que acontece depois da nossa salvação é outra história totalmente diferente. E nós temos que produzir boas obras como resultado da salvação. O próprio Tiago disse que a fé que não tem obras é uma fé morta. É uma fé que não se mostra verdadeira. Então, o que nós encontramos aqui, nesse primeiro ponto de Apocalipse, é que a igreja que agrada a Jesus persevera na doutrina apostólica. É por isso que os irmãos efésios conseguiram identificar a falsidade dos apóstolos daquela época, dos falsos apóstolos que estavam ali se infiltrando na igreja, porque eles conheciam, os irmãos conheciam bem a doutrina apostólica, conheciam bem os apóstolos de Cristo, e por isso eles foram capazes e competentes de desmascarar os falsos apóstolos mentirosos, ok? E quando nós olhamos para a igreja de hoje, ou até mesmo para a nossa vida pessoal, será que nós temos essa mesma capacidade de identificar os falsos mestres da atualidade? Existe uma doutrina, pessoal, muito perigosa, que nasceu no Seminário Teológico de Dallas, uma doutrina que ficou conhecida como hipergraça. Tem até um livro em português, que é a Teologia da Livre Graça, mas essa doutrina também é chamada de hipergraça. Qual que é a ideia? A ideia dessa doutrina é dizer que Deus não exige de nós nenhuma boa obra para comprovar que nós fomos verdadeiramente salvos. Em outras palavras, você não precisa produzir boas obras depois da sua salvação para evidenciar que você foi transformado. Deus não exige que o arrependimento acompanhe a justificação. Deus não exige que as boas obras sejam uma consequência da nossa salvação. Esse é um ensino extremamente perigoso. Nós afirmamos que a salvação que a justificação é somente pela fé. Mas essa fé que justifica, ela é acompanhada depois de boas obras que validam a autenticidade dela. Ok? As boas obras não são necessárias para justificar o pecador, mas elas são necessárias no sentido de comprovar que a fé que nós colocamos em Cristo é uma fé genuína. Ok? Então, por todo o Novo Testamento, nós encontramos esse tipo de ensino, de que os frutos são necessários, não para salvar, mas para evidenciar a salvação da pessoa que foi alcançada por Deus. Então, as boas obras são o fruto, é necessário. Paulo disse, por exemplo, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E escrevendo para uma das igrejas também do século I, Paulo lista vários e vários pecados. Depois de listar esses pecados, ele fala assim: muitos de vós éreis assim, vocês eram dessa forma, vocês praticavam esses pecados, mas agora vocês foram lavados, purificados pelo sangue de Jesus. Ele está mostrando aqui nesse texto que houve uma mudança, houve uma transformação, houve um antes e um depois. Houve um antes de Cristo e depois de Cristo. Então, a justificação se dá somente pela fé. Mas essa fé que justifica é acompanhada de boas obras, que deixam evidente que essa fé era verdadeira, que essa fé é autêntica, ok? Então, tomemos cuidado com o ensino da hipergraça. Vários pastores aqui no Brasil, como também fora do Brasil, ensinam esse absurdo. Um bem conhecido é o Joseph Prince, eu acho que esse é o nome dele, Joseph Prince. Ele ensina a hipergraça e também há outros pastores que ensinam esse tipo de coisa. Então tomemos muito cuidado. Tomemos cuidado e sejamos cautelosos em seguir a doutrina apostólica, assim como os irmãos da igreja de Éfeso, porque somente seguindo a doutrina apostólica
é que nós agradaremos a Jesus. A segunda lição que eu gostaria de destacar, eu acabei não lendo esse versículo, mas eu gostaria de ler rapidinho. Deixa eu só voltar aqui. Lembra que eu falei que a igreja de Éfeso perseverava na doutrina apostólica? O apóstolo Paulo foi aquele que fundou a igreja de Éfeso. Quando Paulo fundou a igreja de Éfeso, ele trouxe um alerta para a igreja. Ele disse que em algum momento, ali no futuro, após a partida dele, do apóstolo Paulo, lobos vorazes se infiltrariam na igreja com o objetivo de perverter a fé dos irmãos. E Paulo alertou os irmãos de Éfeso, dizendo, tome cuidado porque isso vai acontecer e vocês devem resistir a esse tipo de coisa. E Paulo escreve assim, portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com o próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Portanto, estai atentos, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, dia e noite e com lágrimas, de aconselhar cada um de vós. Então, Paulo alertou a igreja acerca dos falsos apóstolos. E a boa notícia é que a igreja deu ouvidos a isso. De tal maneira que quando eles, os falsos apóstolos, surgiram, a igreja conseguiu resistir e não permitiu que eles ganhassem espaço na igreja. Muito bem, a segunda lição é que Jesus não aprova tudo que as igrejas fazem. Olha só, pessoal. Depois de elogiar a igreja de Éfeso, Jesus apresenta o ponto negativo. E o ponto negativo é: vocês abandonaram o primeiro amor. Isso é muito triste. Jesus é aquele que fala a verdade. Quando tem que elogiar, ele elogia. Mas quando tem que criticar e apontar o erro, ele também faz isso. Mas ele faz isso não para acusação, não para condenação. Ele faz isso com o objetivo de trazer restauração sobre o seu povo. E a igreja de Éfeso, infelizmente, abandonou o primeiro amor. Aquela empolgação, aquele zelo, aquela paixão que havia no meio da igreja no passado. Eles abandonaram a paixão por Cristo e a paixão pelos próprios irmãos. Talvez essa luta constante contra os falsos apóstolos, essa resistência contra eles, acabou de certa forma trazendo insensibilidade aos irmãos, a ponto de eles abandonarem o primeiro amor. E Jesus repreende eles por causa disso. Temos que ter doutrina sólida e um amor profundo também. Amor profundo por Deus e pelos irmãos. O próprio Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. E Paulo disse que mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. Então, o amor é a essência da vida cristã. Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Então, nós não podemos, pessoal, deixar o amor de lado em nome da retidão doutrinária. Nós temos que ter tanto a retidão doutrinária quanto o amor profundo exigido por Cristo. Mas, infelizmente, a igreja de Éfeso estava reprovada nesse ponto aqui. Jesus aponta o pecado dela. A próxima lição é que Jesus sempre apresenta o caminho para a restauração. Perceba, ele não apenas aponta o pecado, ele aponta o pecado da igreja e mostra qual é o caminho que a igreja deve trilhar a fim de obter a restauração. E na parte A do versículo 5, nós encontramos 3 atitudes que a igreja deveria ter a fim de obter a restauração. A primeira atitude é lembrar-se do passado. Jesus fala assim, olha, lembra-te, pois, de onde caíste. Esse é o primeiro ponto. Você só vai se arrepender do seu pecado se você se lembrar do que você fez.
E para você se lembrar do que você fez, você deve refletir no passado, ok? Então, a base do arrependimento é a lembrança. Reflita sobre a tua vida. Em que ponto você deixou o primeiro amor? Se você está sendo reprovado assim como a igreja de Éfeso. Em qual ponto da sua caminhada você acabou caindo? E por que você caiu? O que te levou à queda? O que te levou ao esfriamento? O que te levou ao abandono do primeiro amor? O primeiro passo para a restauração é: lembra-se do passado. Lembra-te, pois, de onde caíste. O segundo passo: arrependa-se do pecado. Depois de lembrar, nós temos que nos arrepender do pecado praticado. E o arrependimento envolve uma mudança de mentalidade em relação ao pecado e envolve também uma mudança de direção. Antes nós caminhávamos em determinada direção, mas devido ao arrependimento nós começamos a caminhar em outra direção. Esse é o efeito do arrependimento em nossa vida. E terceira atitude que Jesus orienta a igreja a fazer é praticar as primeiras obras que eram praticadas lá no início, ok? Jesus diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então, não basta se lembrar do pecado, nós temos que nos arrepender e esse arrependimento deve produzir frutos. E o fruto, nesse caso, é voltar a praticar o que era praticado no início. O reverendo Hernandes Dias Lopes, citando o teólogo Adolf Pohl, disse o seguinte: não é arrependimento e depois repetidamente arrependimento, mas arrependimento e depois frutos do arrependimento, ou seja, as primeiras obras. Ninguém se arrepende de um pecado e o continua praticando. E eu pergunto para você, em qual ponto você caiu? Quais eram as primeiras obras que você praticava lá no comecinho da sua fé, lá no comecinho da sua conversão? Talvez você abandonou o seu devocional diário, de ler a Bíblia frequentemente, de buscar ao Senhor frequentemente, de ter esse zelo e essa preocupação com o crescimento espiritual e com o relacionamento com Deus. Talvez, à medida que você foi caminhando na fé cristã, outras coisas foram tomando o lugar dos meios de graça e você abandonou a oração. Talvez você ora hoje só no dia de culto, ou talvez nem isso. Talvez você leia a Bíblia apenas por ler, ou quando aparece algum versículo em algum vídeo no YouTube ou no Instagram, que seja. Enfim, será que você abandonou essas primeiras obras? Ou ainda, talvez, para você ter abandonado o primeiro amor, significa não mais se importar com o irmão fraco, aquele irmão fraco na fé, que precisa de discipulado, que precisa ser acompanhado, mentoreado, e você simplesmente não tem mais zelo e nem paciência de acompanhar os fracos na fé. Talvez voltar a praticar as primeiras obras, para você, talvez signifique isso. Voltar a acompanhar esses irmãos fracos na fé. Voltar a se dedicar como você se dedicava no começo. Ou ainda, voltar a praticar as primeiras obras, talvez seja voltar a servir as pessoas com os dons que Deus te deu. Talvez por conta de alguma decepção, talvez por conta de alguma crise, de algum problema que atingiu a tua vida, você simplesmente parou de servir. Você decidiu não mais servir as pessoas porque não vale a pena. Você só se dá mal, só tem prejuízo em relação a isso. Então, talvez voltar a praticar as primeiras obras, no teu caso, signifique isso. Voltar a servir com os dons que Deus te concedeu. Então, esse é o caminho para a restauração. Lembrar-se do pecado, lembrar-se do passado, arrepender-se do pecado e voltar a praticar as primeiras obras. A quarta lição que nós aprendemos aqui é que igrejas que não obedecem o caminho da restauração colherão consequências amargas. Perceba que, após apresentar o caminho para a restauração, Jesus faz uma ameaça para a igreja de Éfeso. Ele diz: se você não se arrepender,
eu vou remover o candelabro de vocês. O que significa remover o candelabro? Em Apocalipse, o candelabro, ou castiçal, ou candeeiro, simboliza a igreja. Lá no capítulo 1, quando João tem a visão do Cristo glorificado, ele vê Jesus andando no meio de 7 castiçais e segurando na mão direita 7 estrelas. Em seguida, o próprio anjo intérprete apresenta para João o significado desse simbolismo. Ele diz que os 7 castiçais ou candelabros simbolizam as 7 igrejas. E as 7 estrelas na mão de Cristo simbolizam os 7 anjos das 7 igrejas, ok? Então, castiçal, ou candeeiro, ou candelabro, é símbolo da igreja. Quando Jesus diz para a igreja de Éfeso, se você não se arrepender, eu vou remover o teu candelabro, ele está dizendo em outras palavras, se você não se arrepender, eu vou destruir a igreja. Se você não se arrepender, a igreja será arruinada. Em outras palavras, a igreja de Éfeso perderia totalmente a relevância na sociedade. Perderia totalmente o poder de influenciar as pessoas. Nós fomos constituídos, pessoal, pelo próprio Deus nessa terra, como sal para salgar e como luz para iluminar esse mundo tenebroso de trevas, mergulhado nas trevas. Mas quando o sal perde o sabor, para nada mais ele serve, a não ser para ser lançado fora e pisoteado pelos homens. Então, a igreja de Éfeso deveria dar ouvidos à advertência de Jesus e trilhar o caminho da restauração. Se isso não fosse feito, a igreja perderia a sua influência e a sua relevância e se tornaria totalmente inútil na sociedade. Quando nós refletimos na realidade de muitas igrejas da atualidade, infelizmente nós constatamos exatamente isso. Há muitas igrejas por aí, em que as portas estão abertas, está acontecendo culto toda semana, louvor, programações, eventos, etc, etc. Há pessoas visitando a cada domingo essas igrejas, mas infelizmente elas perderam totalmente a relevância. Elas se tornaram igrejas inúteis. É apenas um clube social. É apenas um lugar para encontrar as pessoas. Não há transformação, não há relevância, não há poder do alto para transformar as pessoas que visitam essas igrejas e esses locais. Infelizmente, muitas igrejas se encontram nessa situação. E outras, por conta disso, acabaram fechando as portas. Literalmente fecharam as portas e não mais existem. Então, a advertência de Cristo aqui é muito séria. Se a igreja não se arrepende, ela se torna totalmente inútil e totalmente irrelevante na sociedade. E o próprio Deus se encarrega de fazer isso como forma de disciplina. A quinta lição que nós aprendemos, tem até um versículo aqui, antes da gente continuar. Igrejas que fazem amizade com o mundo, Infiéis. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Agora, será que a igreja de Éfeso, do século I, ouviu a advertência de Jesus? Essa imagem que vocês estão vendo é a cidade de Éfeso na atualidade. Ela fica na atual Turquia. É evidente, pessoal, que não existe nenhuma igreja cristã na cidade de Éfeso, nem mesmo uma cidade normal funcionando. Não existe mais nada disso. Éfeso, atualmente, é apenas um sítio arqueológico repleto de ruínas, se tornou um local puramente histórico e turístico. As pessoas vão visitar esse local, se tornou apenas lembrança. Mas era uma cidade normal. Na verdade, era a principal cidade da Ásia Menor na época do apóstolo João, na época do livro de Apocalipse. E um detalhe interessante, será que a igreja de Éfeso, lá do século I, ouviu a advertência de Jesus e trilhou o caminho da restauração?
Tudo indica que sim. O bispo Inácio escreveu uma carta para a igreja de Éfeso, anos depois de Apocalipse ter sido escrito para essa igreja, né? Antes de João escrever essa pequena porção que a gente está refletindo aqui, anos depois, o Inácio escreveu uma carta para a igreja de Éfeso. Se eu não estou enganado, o Inácio faleceu no ano 107 depois de Cristo. Então, anos antes de falecer, ele escreveu essa carta para a igreja de Éfeso. E nós temos essa carta em mãos hoje para conferir tudo que está escrito ali. E de maneira muito interessante, pessoal, o Inácio elogia a igreja de Éfeso. Ele menciona a retidão dessa igreja, ele elogia o amor e o afeto que essa igreja tem uns pelos outros, que os irmãos dessa igreja têm uns pelos outros. Então, essa carta de Inácio, escrita alguns anos depois de Apocalipse, revela que a igreja de Éfeso ouviu sim a advertência de Jesus e trilhou o caminho da restauração. E por causa disso, o candelabro não foi removido. Ou seja, a igreja do século I ali, de Éfeso, foi preservada pelo Senhor. É claro que anos mais tarde a situação mudou ali, mas Apocalipse foi escrito para a igreja do século I da época de João. E essa igreja de Éfeso da época de João ouviu a advertência e foi poupada da disciplina divina. A quinta e penúltima lição que nós encontramos é que igrejas verdadeiras devem odiar o que Jesus odeia. Versículo 6. Aqui Jesus faz menção das obras dos nicolaítas. Ele diz, olha, apesar de tudo isso de ruim, né, que eu mencionei, o abandono do primeiro amor, você tem algo a seu favor. E esse algo é, vocês odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E aí uma pergunta pode surgir. Fabrício, quem foram os nicolaítas e o que eles praticavam? Bem, pessoal, a verdade é que a Bíblia praticamente não fala nada sobre quem eram os nicolaítas. Ela simplesmente menciona essa expressão, mas não dá pormenores a respeito. E você encontra a palavra nicolaítas aqui no versículo 6 de Apocalipse 2 e no versículo 15 de Apocalipse 2 também, quando João escreve para a igreja de Pérgamo. Somente 2 ocorrências nós encontramos em toda a escritura da palavra nicolaítas. Então, assim, não dá para saber exatamente quem foram essas pessoas. Só dá para fazer conjecturas. E nesse ponto das conjecturas, há pelo menos 3 teorias que tentam especular a respeito disso. Quem foram os nicolaítas? A primeira teoria foi sugerida por Irineu, um pai da igreja. Ele disse que os nicolaítas eram seguidores de Nicolau. Quem foi Nicolau? Nicolau foi um dos 7 diáconos ordenados pelos apóstolos de Cristo, conforme o livro de Atos. Então, essa primeira teoria diz que o Nicolau era convertido ao judaísmo, se tornou diácono da igreja de Jesus, mas infelizmente ele se desviou da fé. E ao se desviar da fé, ele perverteu as pessoas à sua volta e conseguiu conquistar vários seguidores, e então formou-se esse grupo chamado de nicolaítas, seguidores de Nicolau. É a primeira teoria. Lembrando que a palavra nicolaítas significa dominadores do povo. A segunda teoria diz que os nicolaítas eram pessoas que faziam parte de uma seita gnóstica do século I. E sabemos que na época dos apóstolos, lá no século I, o gnosticismo era uma heresia muito forte, muito perigosa, que trazia muitas ameaças para a igreja do Senhor. Então essa segunda teoria diz que os nicolaítas faziam parte dessa seita. E a terceira teoria, pessoal, que os teólogos e comentaristas sugerem, é que os nicolaítas eram seguidores daqueles falsos apóstolos que
foram mencionados no versículo 2. Lembra que eu disse que a igreja de Éfeso colocou esses falsos apóstolos à prova e descobriu-se que eles eram mentirosos. A terceira teoria diz que os nicolaítas eram seguidores desses falsos apóstolos. Enfim, resumidamente, essas são as 3 teorias que existem acerca da identidade dos nicolaítas. Embora não dê para nós batermos o martelo e dizer essa teoria é a teoria verdadeira, nós podemos ter certeza do que eles praticavam. E esses homens, os nicolaítas, são reprovados aqui por Jesus, então obviamente eram homens ímpios que praticavam coisas indevidas. Então nós podemos afirmar que os nicolaítas praticavam imoralidade sexual. Alguns comentaristas até relacionam os nicolaítas com aqueles que seguem a doutrina de Balaão, que também é mencionado em Apocalipse. Né? Balaão foi um falso profeta lá do Antigo Testamento. Né? E o ensino de Balaão tem ligação com imoralidade e coisas desse tipo. Então, com base nisso, nós podemos dizer que os nicolaítas praticavam imoralidade sexual, induziam os irmãos a participarem das festas pagãs da época, cujo culto envolvia justamente imoralidade sexual, e também o alimentar-se de carnes sacrificadas aos ídolos, ok? Então os nicolaítas induziam os nossos irmãos do século I a praticarem essas coisas indevidas e devassas, e também os nicolaítas praticavam idolatria, especialmente adoração ao imperador romano, que era bastante comum naquele contexto de Apocalipse, tá? Então, esses irmãos da igreja de Éfeso odeiam as obras dos nicolaítas, e Jesus também odeia. Então, as igrejas verdadeiras devem odiar o que Jesus odeia. Nós falamos muito acerca do amor de Jesus, mas falamos pouco acerca do ódio de Jesus. Jesus não apenas ama, ele também odeia. Jesus odeia o mal, odeia o pecado, odeia a injustiça, odeia os nicolaítas, odeia os ímpios impenitentes. E quando nós olhamos para a igreja hoje e para a nossa vida pessoal, será que nós odiamos o que Cristo odeia e amamos o que Cristo ama? Ou será que nós amamos o que Cristo odeia e odiamos o que Cristo ama? É importante refletir acerca disso. Eu quero trazer aqui rapidamente, pessoal, 2 notícias, uma que se encontra mais distante da nossa realidade e outra que se encontra mais perto. Mas quando nós olhamos essas notícias, nós deveríamos sentir ódio santo. Nós deveríamos ter indignação diante dessas coisas. A primeira notícia é essa daqui. Após conversão, cristã é assassinada por parentes hindus na Índia. Bindu Sori foi atacada enquanto trabalhava no campo com outros familiares. Veja bem, ela se converteu ao cristianismo e os próprios parentes dela, hindus radicais, assassinaram-na. E eles mataram essa moça com facadas, a golpes de facão. Uma tremenda injustiça, algo absurdo, algo que deveria causar ódio, indignação em nosso coração. Nós não podemos olhar para uma situação dessa como sendo algo normal. É claro que os crentes serão perseguidos. É claro que serão perseguidos. Mas nós acreditamos que, à medida que o evangelho se expande pela terra, o nível de perseguição vai diminuir. Não porque o evangelho será enfraquecido, mas porque as trevas serão convertidas, mas porque os ímpios serão convertidos. Mas enquanto isso não acontece, ainda vai haver esse tipo de situação ocorrendo por aí, de cristãos sendo assassinados até mesmo pelos próprios familiares por conta do cristianismo. Essa realidade aqui, pessoal, é da Índia. Se encontra do outro lado do mundo. Não é uma realidade aqui no Brasil,
não é uma realidade nossa, nacional. Mas apesar disso, deve gerar indignação em nosso coração esse tipo de notícia. Nós devemos odiar o que Jesus odeia. Uma segunda notícia é essa daqui, ó. Pastores alertam para riscos da descriminalização do consumo de maconha. Ainda bem, né, que pastores alertaram para esses riscos. Muitos pastores estão indignados com esse tipo de aprovação. Aqui, a maconha não foi legalizada, ela foi apenas descriminalizada. O que significa que se uma pessoa for pega com até 40 gramas de maconha para uso pessoal, não vai dar nada para ela. Não será crime portar até 40 gramas de maconha para uso pessoal, ok? Não foi legalizada a maconha, mas ela foi descriminalizada. E um dos argumentos que eles apresentam é que isso vai ajudar a combater o tráfico de drogas. Uma grande mentira, uma grande balela. Nós devemos nos indignar com esse tipo de notícia, com esse tipo de aprovação. Jesus odeia esse tipo de coisa. E nós também devemos odiar esse tipo de coisa. E eu pergunto para você, você odeia o que Cristo odeia? Você ama o que Cristo ama? Isso deve gerar reflexão em nós. Nós não podemos aceitar passivamente esse tipo de coisa. Nós temos que nos indignar, levantar a nossa voz e tentar mudar a situação. E a última lição, pessoal, que eu quero trazer, com base em Apocalipse 2, é que Jesus promete uma bênção especial para as igrejas vencedoras. Então, depois que Jesus elogia novamente a igreja de Éfeso por odiar a obra dos nicolaítas, ele faz uma promessa. Ele diz assim, olha, ao vencedor, aquele que vencer, eu vou permitir que coma da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O que isso significa? Primeiramente, eu quero destacar um ponto aqui. Todo aquele que está em Cristo não será vencedor, mas já é vencedor. Paulo disse, e somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a vitória final no dia da consumação ainda vai chegar. Nós nos apropriaremos dessa vitória futura. Mas o fato é que essa vitória já é garantida para nós. Ela só será concretizada no futuro. Mas ela já é uma certeza que nós podemos obter hoje. O próprio Deus nos dá garantia disso. E aqui Cristo promete uma bênção para as igrejas que perseveram, para as igrejas vencedoras, para o cristão vencedor. Ele promete que nós nos alimentaremos da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E a árvore da vida, pessoal, é um símbolo do próprio Cristo. É o alimentar-se do próprio Cristo. Significa receber a Cristo pela fé e obter a vida eterna em seu nome. Esse é o significado. E isso nós temos. Nós desfrutaremos de uma eternidade na presença de Jesus, nos novos céus e na nova terra. Isso vai acontecer. Mas a vida eterna, nós já a possuímos hoje. O apóstolo João, escrevendo o seu evangelho, o quarto evangelho, lá no finalzinho, ele mostra o propósito de ter escrito e de ter registrado tudo aquilo que ele registrou no quarto evangelho. Ele diz assim, e tudo isso foi escrito, se referindo aos milagres de Jesus, e tudo isso foi escrito para que vocês tenham a certeza de que tens a vida eterna. Ou seja, a vida eterna é uma certeza que você pode ter hoje. E quando eu digo certeza, aqui eu me refiro até a algo subjetivo. Nós temos já a certeza absoluta da nossa salvação, algo objetivo que se encontra fora de nós, algo que se encontra nos decretos eternos de Deus, no tribunal celeste, já é um fato que já aconteceu, é uma certeza, é uma garantia. Mas, por outro lado, existe também a certeza subjetiva,
aquela convicção interna de que nós temos a vida eterna, aquela convicção interior que o Espírito Santo nos dá, de que nós possuímos a vida eterna, de que nós somos herdeiros da vida eterna em Cristo Jesus. E nós podemos obter essa certeza subjetiva agora, hoje mesmo. Ok? Então essa é a promessa que Jesus faz às igrejas vencedoras: comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E diante de tudo isso que foi falado, eu faço uma pergunta para você para a gente encerrar essa reflexão. Você se encontra em Cristo Jesus? Você já é um vencedor por ter recebido a Cristo pela fé? Você é alguém que tem perseverado em seguir a doutrina apostólica? Você tem praticado as primeiras obras que você praticava no início da sua fé? Reflita a respeito disso, porque as igrejas vencedoras, as igrejas que agradam a Jesus, são aquelas que seguem a doutrina apostólica, são aquelas que procuram imediatamente trilhar o caminho da restauração quando percebem que um pecado foi praticado. As igrejas vencedoras que agradam a Jesus são essas igrejas. E Jesus garante que está conosco em cada circunstância. Ele garante que está conosco todos os dias. Nós temos a presença de Cristo em todas as circunstâncias. Nós temos a presença de Cristo em cada situação, porque somente Ele garante a nossa vitória hoje e na eternidade. Então essa foi a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês. Espero que você tenha gostado. Peço que você compartilhe esse estudo, essa reflexão com mais pessoas, para que mais pessoas reflitam sobre isso que foi falado aqui. E lembrando também, pessoal, que aqui no canal nós temos vários e vários vídeos sobre o livro de Apocalipse, bem como vídeos sobre temas escatológicos de forma geral, ok? Preterismo parcial e pós-milenismo. Então é isso, agradeço por você ter acompanhado o nosso estudo até aqui, e eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a tua vida e até a próxima.